Esse vídeo foi gravado para a Secretaria da Saúde e do Esporte do Paraná, para o concurso do Instituto Consulplan, como professor de Química para a rede básica. Você sabia que 95% da Terra é composta por matéria inorgânica? Mas o que é matéria inorgânica? É simplesmente a matéria que não é orgânica, ou seja, os carbonos não estão coordenados em cadeias. Os compostos inorgânicos são divididos em 4 grandes grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Ácidos são substâncias que liberam hidrogênio positivo. Alguns deles corroem metais e possuem gosto cítrico na boca. Bom, alguns deles não devem ser consumidos, como o ácido clorídrico, que é o ácido que regula o pH do estômago. Ácido sulfúrico, muito usado na indústria para produzir diversos produtos finais. Os ácidos inorgânicos são divididos em 2 grupos: os que possuem oxigênio, oxiácidos, e os que não possuem, hidrácidos. Para a nomenclatura, sempre será ácido mais ânion mais hídrico, se for hidrácido, por exemplo, ácido clorídrico. E se for oxiácido, é ico no final, por exemplo, ácido sulfúrico. Bases são substâncias alcalinas que liberam o íon hidroxila negativo. Algumas têm gosto de banana verde e elas podem corroer a gordura da pele, como naquele filme Clube da Luta. Vejamos um pouco aqui com hidróxido de sódio, se realmente faz isso. Tá queimando o bicho. Para a nomenclatura da base temos hidróxido de mais nome do cátion. Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de qualquer outra coisa aí. Quando você mistura ácido com base, você obtém sal, que é esse composto inorgânico que, ao ser adicionado à água, se divide em íons. Um exemplo muito famoso é o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. O que eu usei na demonstração anterior, fingindo que era soda cáustica. Para a nomenclatura do sal, é necessário saber sobre a origem do ácido que o formou. Se ele for hídrico, é eto. Se for oso, ito. Se for ico, é ato. Por exemplo, o ácido clorídrico, junto com hidróxido de sódio, gera o cloreto de sódio. O sulfato, o ácido sulfúrico, com hidróxido de cálcio, gera o sulfato de cálcio. Temos aqui um exemplo de reação ácido e base. Ácido clorídrico com hidróxido de sódio, gerando cloreto de sódio e água. No segundo exemplo, temos ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio, gerando sulfato de cálcio e 2 moléculas de água. Óxido, como o próprio nome diz, vem do oxigênio. Há 2 formas de óxido: o óxido iônico, que é a ligação de um metal com oxigênio, como o óxido de ferro,
vulgarmente conhecido como ferrugem. Você tem também o óxido molecular, que é o oxigênio ligado a um não metal. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é o gás que nós exalamos quando respiramos. A nomenclatura do óxido é bastante simples. Se tem um oxigênio, monóxido. Se tem dois oxigênios, dióxido. Se tem três oxigênios, trióxido. E assim sucessivamente, acompanhada do nome do outro elemento químico. Por exemplo, dióxido de carbono, monóxido de ferro e assim por diante. A poluição das fábricas vem atacando bastante as cidades. Um dos malefícios da poluição é gerar óxidos que vão para a atmosfera e se juntam à água, tornando ácidos. Por exemplo, o óxido de nitrogênio, quando sobe para a atmosfera, encontra precipitação, chuva. Você faz o ácido nítrico, que corrói bastante substâncias. Os ácidos formados pela água da chuva reagem com mármore, metal, tinturas de paredes e cal extinta, formando um novo sal e um ácido mais fraco. Hora da revisão. Primeiro temos o HCl. HCl é o ácido clorídrico, portanto, um ácido. CaSO4, sulfato de cálcio, um sal. Óxido de nitrogênio, óxido, né, galera? H2PO4, ácido fosfórico, portanto, um ácido. CaOH2, hidróxido de cálcio, uma base. Óxido de ferro, portanto, um óxido. H2CO3, ácido carbônico, portanto, um ácido. Para dúvidas posteriores, me mandem um e-mail em victor.honor86@gmail.com.